Graça e paz, meus irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, porque eu vou ter um compromisso daqui a pouco. Esse é o nosso momento de reflexão e de oração. E eu louvo a Deus por ter esse contato, mesmo que à distância com você que acompanha a gente aí do outro lado dessa telinha. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar grandes oportunidades nessa semana que se inicia, que a sua família seja alvo do amor, da graça, da fidelidade de Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém? Eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, que você ative as notificações e compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama. Se você está nos acompanhando aqui pelo Instagram, né, já tem 50 pessoas aqui nos acompanhando ao vivo pelo Instagram e as pessoas que posteriormente vão assistir a essa mensagem, não deixe de seguir a gente no Instagram, amém? Se você está no YouTube e ainda não acompanha a gente lá no Instagram, corre lá e segue a gente. Estamos querendo ter a mesma relevância que temos aqui no YouTube, lá no Instagram. Tudo isso para a glória de Deus, para que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Eu vou fazer hoje mais uma reflexão que eu tiro desse livro aqui, O Seu Tempo é Agora. É um livro que está disponível para você na nossa loja online, minutocondeus.net. Se você entrar lá, minutocondeus.net, você vai ter acesso a todos os nossos produtos. Amém? Inclusive o nosso aplicativo. Ontem alcançamos a marca de 2.000 downloads no nosso aplicativo. Um aplicativo que foi lançado essa semana. Você não baixou ainda não no seu celular? Corre lá na sua loja de aplicativos e procura lá, Minuto com Deus, e vai aparecer para você lá o nosso aplicativo. O tema que eu quero compartilhar com você hoje, o tema é crescendo e evoluindo. Crescendo e evoluindo. Eu quero ler com você a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Efésios 4, versículos 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos lá da cidade de Éfeso. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Deixa eu só arrumar esse fio aqui. Fica pendurado aqui. Aí, fica mais bonitinho. Efésios capítulo 4, verso 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Paulo está falando isso. Levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Paulo está dizendo, o propósito é que vocês, irmãos de Éfeso, não sejam mais como crianças, levados para qualquer lado por ventos de doutrina, através de homens astutos, mas o propósito é que vocês cresçam. E crescer aqui no sentido de amadurecer, no sentido de ter uma vida espiritual madura, no sentido de ser equilibrado, no sentido de ter uma plena consciência das suas escolhas, das suas atitudes. Tem muitas pessoas que chegaram no Evangelho, que estão na igreja, que se dizem cristãs, mas que são totalmente imaturas. São meninos na fé.
E enquanto elas tiverem essa imaturidade, elas deixam de experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para elas. O propósito de Deus é que eu e você cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Devemos buscar as coisas do alto e não ficar presos às coisas de menino. E quando eu falo as coisas de menino aqui, eu estou falando do aspecto ruim que muitas vezes as pessoas imaturas possuem. Quem é imaturo é egoísta. Quem é imaturo acha que o mundo gira ao redor dele ou dela. A pessoa imatura não aceita a correção de Deus. Ela não é uma pessoa ensinável. Então, se você tem essas características de imaturidade, a palavra de Deus direcionada a você hoje, nessa breve reflexão aqui, é que você deve crescer. Crescer aonde, pastor? Crescer para onde? Crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Buscar a presença de Cristo. Buscar conhecer mais de Cristo. Se tornar semelhante a Ele. Agir como Ele agiu. Esse é o propósito dessa exortação aqui, dessa orientação do apóstolo Paulo. Deixa eu acenar para algumas pessoas aqui no Instagram. Então, nós estamos refletindo aqui em Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. O que esse texto nos diz é que Jesus deve ser o Senhor. Ele deve governar a nossa vida. Nós devemos ter um cabeça, um líder, e deve ser Jesus Cristo. E muitas vezes nós temos essa sensação de não estarmos progredindo, não estarmos crescendo e evoluindo como deveríamos, não é verdade? E é uma sensação horrível, é uma sensação de que você poderia estar em um patamar muito diferente do que você está, mas você parece que ficou travado ali numa determinada circunstância. Você ficou impedido por algum acontecimento, por algum trauma, por alguma coisa, e aí você não cresce, você não evolui. Aqui eu já estou falando sobre outro aspecto. Às vezes nós olhamos ao nosso redor, com as pessoas com quem nós convivemos, e nós temos a impressão de que está todo mundo avançando e nós estamos ficando para trás. Você já teve essa percepção? Poxa, todo mundo conquistando, todo mundo progredindo, porque nós tomamos como parâmetro, né, as pessoas com quem nós nos relacionamos, e aí quando alguém conquista alguma coisa, até de uma forma inconsciente, você fica com aquele sentimento assim, puxa vida, e eu? Por que eu não consigo? Eu não estou falando da inveja, não é isso. Mas você fica com uma sensação assim, poxa vida, todo mundo da minha geração está casando e eu até agora nada, não estou arrumando nem briga em ônibus. Você já teve essa sensação? Isso acontece muitas vezes. Só que o seguinte, o nosso progresso, a nossa evolução, ela começa quando nós entendemos quem nós somos em Jesus, quem nós somos em Cristo. Nós não podemos ser desonestos com nós mesmos. Nós não podemos medir o nosso desenvolvimento baseado na vida dos outros. Nós precisamos considerar que somos diferentes, cada ser humano é diferente. Cada um tem a sua própria vida, cada um tem o seu passado, tem as suas limitações, as circunstâncias nas quais ele está inserido. Então, crescer de forma pessoal é importante, mas nós primeiramente devemos crescer em Cristo. Como que eu cresço em Cristo? Buscando a Ele, conhecendo a Ele, me familiarizando com Jesus, com as palavras de Jesus, com a vida de Jesus,
conhecendo a história dele. Por isso que é importante nós termos esse tempo aqui de oração, de comunhão, de leitura bíblica. Às vezes as pessoas têm a Bíblia aberta lá na casa delas, mas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Então é isso que Paulo está falando aqui. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.